Hoje eu vou falar sobre levando a cruz. Hoje é a penúltima pregação que eu vou falar sobre o assunto a vida cristã. Domingo que vem será a última pregação desse assunto. Eu quero orar antes da gente começar. Deus, primeiramente eu quero te agradecer pela presença mesmo, Deus, do Cristo, filho da Maria, aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez um milagre e Ele está aqui, Deus, por quantos anos o Senhor permitir. Que o Senhor conceda a Ele a graça mesmo de um novo tempo, Deus, para Ele, para Mari, para Sarinha. Que o ministério, Deus, que Ele tanto desejou para a vida dele, Pai, que ele veio mesmo com aquela fome, Deus, de te servir, coração que o Senhor sabe que ele tem, que seja esse tempo agora, Deus. Um tempo em que o Senhor mente levante eles no lugar que o Senhor separou para eles, em nome de Jesus. Pai, coloco também diante do Senhor a tua palavra nessa noite. Peço toda a sabedoria, graça, entendimento para todos nós nessa noite, Senhor. Para a gente poder, Senhor, sair dessa noite, Deus, deste lugar, impactado por aquilo que é santo, que é a tua palavra. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A base da nossa salvação, como bem o sabemos, é o fato da morte e da ressurreição do Senhor. E a base do nosso serviço cristão não é menos definida, é o princípio da morte e da ressurreição. Então, assim como a gente é salvo por esses dois processos, que é o processo da morte em Cristo e da ressurreição em Cristo, não foi isso que nós tratamos até aqui, que para ser salvo é preciso morrer. Sem morte não há salvação. Você não foi chamado para a vida, primeiramente. Primeiramente, a mensagem cristã é uma mensagem de morte. É uma mensagem que declara que eu e você precisamos morrer em Cristo Jesus, para que então a gente ressuscite nele para uma nova vida nele. Amém? Então, sem esse processo, o processo da morte, não existe ressurreição. Para ressuscitar, você precisa morrer. Então, tem muita gente que vem para a igreja, está na igreja e fica na igreja e nunca morre. Está ali, vivinho. E esse tipo de vivos não interessa para a eternidade. Para a eternidade interessa aqueles que morrem em Cristo Jesus, que ressuscitam para uma nova vida. Bom, mas isso eu já tratei bastante lá no começo. Lá, depois, quem quiser ouvir sobre isso, está lá no Metalcast. Você vai lá, está lá nas primeiras pregações a respeito da cruz de Cristo. Está tudo lá, você pode depois voltar lá e ouvir. Agora, o mesmo princípio é estabelecido na questão ministerial. Não somente na questão ministerial, mas na questão que envolve tudo, absolutamente tudo que diz respeito à conduta cristã na nossa vida. E aí, isso vai dizer respeito a ministério, vai dizer respeito a ministério, porque sem morte não há ressurreição dentro de nenhum ministério. Ou seja, eu preciso morrer para mim mesmo todos os dias para que o meu ministério ressuscite e continue existindo. Porque se eu não morro, meu ministério não ressurge, ele não renasce, ele não ressuscita. Não há ministério que nasça sem morte. Todo ministério só vem depois que há morte. Eu preciso morrer para os meus sonhos, eu preciso morrer para as minhas vontades, eu preciso morrer para o meu egoísmo, para aquilo que eu projeto, para mim mesmo, para que então o ministério de Deus, o chamado de Deus, se manifeste na minha vida. E aí não somente questão ministério, em casamento também, no namoro, em amizades, em relacionamentos, aonde a gente caminha na vida, para que haja vida, precisa existir morte antes de tudo. Ok? E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Jesus, quando ele inicia o ministério dele, até então, dizem que foi lá pelos 30 anos, mais ou menos, a gente não sabe ao certo, porque houve um erro histórico na datação do nascimento de Jesus. Provavelmente Jesus nasceu 7 antes dele mesmo.
Lá pelo ano 7 a.C., Jesus nasceu. Ok? Mas não se sabe ao certo. Então não se sabe se ele tinha 30 anos, se ele tinha 37, se ele tinha 39, como eu, né? Não sei. Eu sei que ele tinha lá seus 30. A flor da idade, gatão, tipo eu, assim. Estava lá. Obrigado. Vocês também. E quando Jesus vai começar o ministério dele, lá pelos seus 30 anos, a primeira coisa que Jesus faz é ir se batizar. Ele não começa nada antes disso. Ele vai lá se batizar. No batismo, a gente já tratou que significa o quê? A morte e a ressurreição. Certo? Então Jesus começa o ministério dele pelo batismo. Ele vai lá, busca o batismo lá em João Batista, vai lá, se batiza, ali o Espírito Santo aparece. Lembram disso? Na forma de uma pomba, aparece ali e testifica então. Então o ministério de Jesus começa pela morte. Não começa pela vida, começa morrendo, primeiramente ali no batismo. Dali ele vai lá para o deserto, fica lá 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer nada, né? Fica lá. De lá no deserto, ele é tentado em pelo menos 3 áreas da vida dele. Ele é tentado. Jesus ele começa o ministério morrendo e Satanás vai lá no deserto tentar essa questão, até onde isso é uma realidade ou não na vida dele com relação à sua morte, ali por meio do batismo. Então ele é tentado. Primeiro, ele é tentado a satisfazer suas necessidades essenciais, convertendo pedra em pão. Primeira questão que Jesus é tratado ali. Estava morrendo de fome, o diabo chega e fala para ele, ó, seguinte, cara, por que você não transforma essas pedras em pão? Transforma essas pedras em pão pela força, pela tua força, pelo teu poder, para satisfazer uma necessidade própria. A segunda coisa, para alcançar o respeito pelo seu ministério, por si mesmo. Aparecer miraculosamente no pátio do templo, para dar show. Né? A gente precisa dar show. Jesus foi tentado a dar show. Né? Jesus é tentado a dar show e não aceita dar show. Chega para qualquer pastor aí e tenta ele com isso para você ver o que acontece. Tenta a mim para você ver, para ver o que acontece. Pode tentar à vontade. Né? A gente dá um jeito. Sucesso é com a gente mesmo. Show é com a gente mesmo. Estrelas, palco, microfone é com a gente mesmo. Ele é tentado a assumir o domínio mundial que lhe estava destinado. Tudo isso por si mesmo. E eu percebo assim que essas questões ligadas a Jesus lá no deserto tem muito a ver comigo e com você todos os dias. Tem muito a ver pelos mesmos processos em que eu e você passamos todos os dias. Por que Satanás tentou Jesus com coisas tão estranhas? Por que Satanás tentou Jesus com questões tão estranhas? A intenção sutil de Satanás era levar Jesus a agir por si mesmo. Por si mesmo. Eu vejo assim que a gente, em tudo, a gente procura agir pela gente mesmo, né? A gente escuta isso o tempo todo da boca, né? Gente afirmando assim, né? Eu vejo gente, por exemplo, viciada em drogas. Eu acho que o maior problema das drogas, eu acho que não tem aqui talvez alguém que tenha essa dificuldade, mas o que eu ouço da boca de geralmente quem é um dependente químico, sempre é a afirmação, não, agora eu posso. Agora eu consigo. Chá comigo. Agora eu posso. Tudo posso em mim mesmo. Fica frio. Desce, eu saio. Daí, o eco disso daí dura uns dias, pum, cai de boca de novo. Daí, ué, mas você não pode? Não, agora eu posso. Você vai ver como eu posso. E bom, de novo. E vive caindo sempre nos mesmos erros. Eu não sei o que acontece. Por que geralmente eu escuto isso da boca de pessoas que são dependentes químicos? Eu escuto gente falando assim, não, a hora que eu quiser eu paro. Por que eu não paro? Não, Pipe, agora, você tem uma ideia, o cúmulo em que as coisas chegam, é que eu escuto hoje, não, Pipe, agora eu só estou fumando um baseadinho todo dia, só nada mais. Só um baseadinho.
Pensa só. Podia estar fazendo outra coisa. Mas é só um baseadinho. Não sou viciado. Fumo maconha todo dia e não sou viciado. É só um baseadinho. Né? Essa autoconfiança, né, de poder, de ficar olhando para si mesmo e achando que a salvação para isso, que a saída para isso está em si mesmo. Né? A minha esposa, ela vem de um histórico de dependência também, em cocaína, em maconha, em álcool também. Ficou ali no processo da sua conversão. Durante um mês ela ainda batalhou bastante com relação a isso. Né? Mas depois desse dia, nunca mais. Sabe? Hoje eu sou casado já faz 13 anos, faz 15 anos que a Kátia não põe um baseado na boca, faz 15 anos que a Kátia não cheira uma carreira de cocaína, faz 15 anos que a Kátia está liberta de todas essas coisas. É claro que eu não estou estabelecendo a experiência da Kátia como um padrão, e dizendo que se você não ter a mesma experiência que ela, você não é. Não estou dizendo isso. Mas às vezes eu fico vendo que esse movimento de prevenção às drogas que eu vejo por aí, quando diz para mim que todo dependente químico é dependente para o resto da vida, eu fico preocupado com esse tipo de afirmação, dentro da igreja. Eu acho que essa informação, lá fora, ela pode ter um fundo de verdade, ela pode ter uma certa relevância. Mas no Evangelho não pode. Porque ou nós temos um Deus que liberta ou não. Não é verdade? Porque se eu, como cristão, que creio num Deus que liberta, que traz realmente cura e libertação na vida do indivíduo, como que eu posso dizer que o cara que vem para Cristo permanece do mesmo jeito para o resto da vida? Eu não estou dizendo que o cara não pode sofrer tentações nessa área, né, inclinações para essa área. Mas eu creio na libertação, porque eu já vi gente sendo liberta disso. Eu tenho a prova viva disso na minha casa. A minha esposa faz 15 anos que está livre. Não precisou ir para nenhum centro de recuperação. Não precisou fazer nenhum tipo de terapia. Absolutamente nada. A experiência que ela teve com Cristo foi suficiente para ela estar até hoje aqui. E muita gente que está aqui dentro que eu conheço, que veio de um histórico e hoje está liberto. E hoje está liberto. O que não acontece é uma libertação por si mesmo, por esforço humano, por esforço da sua própria força. Aí não tem. Mas a libertação que a gente está propondo é uma libertação que está em Cristo. Amém? Então a intenção do diabo era fazer Jesus, em algum momento no ministério dele, agir por ele mesmo. Então, há momentos na nossa vida que a gente precisa olhar como é que está essa caminhada nossa. Ministerial, família, trabalho, faculdade, tudo. Como é que é isso? Quem é aquele que rege a minha vida, que me conduz, que me encaminha? Aquele ao qual eu vivo na absoluta dependência na minha vida. A gente precisa olhar para isso e trazer uma crítica com relação à nossa vida para ver como é que está isso. Porque eu vejo gente assim, meu ministério nunca dá certo, meu ministério não vai para frente, meu ministério não acontece isso, não acontece aquilo, não acontece nada no meu ministério. Por quê? Por que não acontece nada? Das duas, uma. Ou Deus não quer que aconteça nada. E a única coisa que Deus quer é que você obedeça. E mais nada. Porque os resultados vêm dele e não de você mesmo. Então pode ser que seja isso. Às vezes Deus está permitindo isso para ensinar para mim e para você perseverança. Como é que você aprende perseverança? Perseverando. Não é isso? Perseverando. Ou então, eu posso estar numa dependência absoluta de mim mesmo, né? Aí não tem ministério que dê certo e glória a Deus que não dê certo. E Deus nos livre de dar certo. Deus nos livre de um ministério que dá certo por meio de mim mesmo e por meio de vocês. Deus nos livre disso. E que Deus traga sobre a nossa vida um ministério que vem da total e absoluta dependência dele. Quando a gente sai evangelizar, assim, eu saí evangelizar, a gente sempre tinha um tempo de oração, assim, de busca mesmo. E aquilo que a gente deixava sempre claro para Deus, assim, Deus, a gente está saindo desse lugar aqui na total e absoluta dependência do Senhor. A gente não quer pegar o evangelho para outra pessoa que o Senhor não traga até nós. Traga até nós aqueles que o Senhor quer que a gente pregue o evangelho e use a nossa boca nessa noite. Porque se o Senhor não falar,
tudo que eu vou fazer é perder meu tempo. Perder sono na madrugada nos botecos lá de Foz do Iguaçu. O que a gente fazia? A gente entrava lá na salinha lá da igreja presbiteriana, orava, dobrava o joelho, clamava a Deus, Deus, eis-nos aqui. E a gente saía. Saía para a rua. Na dependência do Senhor. Deus, estão aqui. Ó. Tinha dia que a gente saía, ficava a noite toda, não falava nada. Ficava lá, conversando com a galera, tal, fazendo amizade. Dava 6 horas da manhã, ia para casa, dormir. Às vezes ia direto para a escola dominical. Escola dominical. Legal, né? Aqui a gente tentou a escola dominical. Nem eu não vim. Veio só o porteiro. Daí a gente mudou para 5 horas da tarde. Também não deu certo. Aí a gente desistiu. A gente ia direto para a escola dominical. Agora tinha dia que a gente saía daquela sala ali, a gente mal saía no portão, as pessoas paravam a gente e falavam assim, olha, não sei o que aconteceu. Eu parei e vocês têm alguma coisa para falar para mim. E a gente começava a pregar o evangelho. Onde a gente estava? De gente parar com um carro. Uma vez, já contei isso para vocês, mas vou contar, quem sabe vocês nunca ouviram isso, alguém aqui dentro. Uma vez estava eu e o Fábio indo para um boteco pregar, pastor Fábio lá de Foz do Iguaçu, e 2 meninas pararam a gente. 2 piriguetes. Eu gatão, Fábio feião, aí pararam nós lá. Né? Oi, mas oi. Onde é que vocês vão? Você que sabe, né? Brincadeira, essa parte não falei não. Nós estamos indo aqui num boteco ali. Vocês não querem entrar aí com a gente? Falei assim, não, nós temos que ir lá e tal, né? E eu estava com a Bíblia, eu carregava uma Bíblia gigante no braço, assim, para deixar bem explícito que eu era crente. Né? Tava lá, e camiseta de Jesus, assim, bem grandona, assim, ó, 100% Jesus, assim. A Kátia fala que isso foi o que chamou atenção a primeira vez que ela me viu. Lógico, que era só isso mesmo, né? Mais nada. Então, o que chamou atenção foi essa camiseta lá de 100% Jesus, lá que eu tinha. E as meninas falaram, mas o que é esse negócio? Eu falei, uma Bíblia. Eu falei, tal. E ali a gente começou a pregar o evangelho para elas ali. E pregamos o evangelho. Então era assim. Lógico que tinha a beleza natural que ajudava também, né? Mas a verdade é que Deus trazia aqueles que Ele queria. Tinha horas que era o contrário. Tinha horas que estava uma roda assim, Deus falava, vai lá no meio agora e fala para eles. Mas Deus, olha a cara dos caras, tudo mamado. Não, vai lá. Vai lá. Uma vez lá numa prainha lá. A gente estava lá numa roda lá, cantando umas músicas bem crentaça mesmo, assim, nosso general, ouve-se o júbilo. Aí a gente escutou assim umas músicas punk lá no fundo, assim, uma barulheira, né? Aí o sangue punk na hora, opa, é lá mesmo, né? Aí eu peguei mais uns 4 que estavam comigo lá e fomos lá no meio daqueles caras lá, tudo mamado, bêbado, sentados ali, e começamos a conversar com eles. Aí a gente estava com umas fitinhas do Mortification, né? Nessa época a gente já tinha evoluído de Rebanhão para Mortification, né? Tava lá, Rebanhão já não tinha como, a gente estava no Mortification, Striper, Petra, essas coisas, né? Colocamos lá, vamos ouvir um sonzinho aí, vamos lá e tal, né? E começamos ali, cara, começamos a pregar o evangelho para os caras ali, né? Tinha um que estava do meu lado esquerdo, assim, eu acho que estava mamado, mas bêbado. Estava trêbado, nem bêbado não estava. Estava trêbado. E aquele cara não deu muita atenção. Eu fiquei pregando o evangelho para os outros que estavam um pouquinho mais são do que ele. Né? E fomos. E pregamos o evangelho e tal, aquela madrugada ali, ficamos um pouco com eles e depois voltamos dormindo. No outro final de semana, esses caras apareceram na igreja. Um deles está sentado lá atrás, lá. O Moita. Está lá atrás, sentado lá da esposa dele. Daí depois ele evangelizou a Liz também. Evangelizou ficando. É uma estratégia. Em vez de pregar o evangelho, pregou o beiço. Não, ele não era convertido ainda. Estava ali no processo ainda. Eu estou contando essas histórias porque obedecer a Deus é tudo. Obedecer a Deus é tudo na nossa vida. Obedecer a Deus é tudo na nossa vida. Essa dependência que você tem que ter de Deus começa aí. Começa aí. Sabe, não se preocupe com o resultado, se preocupe unicamente em estar na dependência dele e em obedecer a ele, em nome de Jesus. Porque quando a gente obedece, as coisas acontecem.
Isso não acontece também? O que importa é obedecer. Tudo o que importa na minha e na tua vida é obedecer a Ele. Amém? Jesus, lá em João 5,19, ele diz assim, Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Sabe, a gente é essa continuidade dessa realidade na nossa vida. Dessa total dependência do Pai, que se manifesta na nossa vida por meio do Espírito Santo. Essa total negação de si mesmo governou todo o ministério de Jesus. Todo o ministério dele. Jesus ensinou esse princípio quando disse aos discípulos que aguardassem a vinda do Espírito Santo. Aí, além dessa questão de dependência, Jesus ele ensina uma outra questão, né? Ele chega para os discípulos que estão ali e fala: olha, é o seguinte, vocês vão lá e não saiam de lá, até que do alto vocês recebam poder, vocês sejam revestidos. Jesus já tinha discipulado esses caras durante 3 anos, ensinado quase tudo, muita coisa tinha ensinado para eles ali. Jesus podia dizer muito bem: olha, agora é o seguinte, agora vocês vão lá e façam por si mesmo. Façam por si mesmo. Jesus não chega e fala: olha, é o seguinte, vocês vão lá e aguardem, esperem. Jesus está ensinando que não é em nenhum momento por mim mesmo e por você mesmo. Não é. Ministério, casamento, nada é por nós mesmos, tudo vem dele. É por meio desse revestimento de autoridade, de poder, de sabedoria que vem dele, vem do alto. Você vê gente que não sabe nem escrever, não tem nada, nenhum tipo de cultura. E gente que quando se depara com a palavra e começa a ter uma vida de oração e de busca, gente que é sábia, que tem sabedoria no falar, no agir, com graça. E a gente vê aí gente com PhD para tudo que é lado, e é tão burro, tão Zé Orelha, tão nó cego, né? Não posso satisfazer a Deus mediante o emprego dos meus próprios poderes. Apenas posso confiar no Espírito Santo para fazê-lo em mim. Há uma luta contínua dentro de mim e dentro de você com relação a não depender de Deus para nada. Às vezes em que meu casamento não está bem, são 2 coisas que eu sempre faço. A primeira coisa é que eu largo tudo. Deixo tudo para trás. Nada mais me importa. Só importa ela. Eu me dedico integralmente a ela. Meu coração, minha alma, tudo se volta para ela. Eu abandono tudo por causa dela, quando meu casamento não está legal. E a segunda coisa, que é tanto quanto essa, é que a gente vai orar. A gente clama mesmo a Deus, falando assim: Pai, salve-nos. Salve-nos. Porque nem amar a gente consegue pela gente mesmo. Tem hora que o amor esfria dentro do casamento. Tem hora que a gente está vivendo o inverno mesmo. Mais frio, sabe? A gente continua em frente pelos olhos da fé. Somente pelos olhos da fé, em obediência, em temor ao nome dele. E a gente começa a orar e clamar e dobrar os joelhos, falando: Deus, salve, salve, salve. E a paixão volta novamente. Hoje foi dia dos namorados, né? Quantos maridos deram presente para suas namoradas hoje? Amém? Eu nem vou falar nada. Hoje eu fiz uma surpresa para a Kátia em casa, né? Dei a mim mesmo. Brincadeira, não foi isso não. Isso aí ela tem todo dia, eu. E uma das coisas assim que ela me falou, que foi bem legal, assim, ela falou assim: amor, depois de 13 anos eu ainda sou apaixonada por você. Eu estou falando isso para vocês porque meus amigos do mundo, que a gente é de Marte, né? Mas os meus amigos do mundo diziam assim para mim assim: Pip, eu te dou 6 meses.
para você estar arrependido de ter casado, cara. Para você ver a caca que você fez. Eu sou uma prova viva de que isso é uma mentira. De que casamento é o coração de Deus. Sabe, se alguém aqui tem decepção com casamento, decepção com pai, mãe, com coisa assim, olha para a minha vida. Olha para a minha vida. Eu sou uma prova viva de que casamento dura. E é vivo. E permanece vivo. Se você investe nessas duas coisas. Deixe tudo por causa dela. E busque a Deus. Faz 13 anos. Vamos lá. Vamos ver. Até onde vai. Vamos ver até onde vai. Mas que o Senhor nos dê graça para isso. Então hoje, essa vida de não querer se submeter a Deus é uma grande tentação minha e tua toda hora, de a gente querer pela força, porque a gente tem uma cultura hoje que toda ela é voltada para a força, né? Para você conseguir um emprego você precisa ter um curso superior, mesmo que seja para, sei lá, limpar chão, limpar banheiro, que seja, você precisa ter curso superior, né? Para tudo, ou seja, você precisa ter a força do seu braço para você conseguir as coisas. Enquanto isso, você vê gente aí que mal tem o primeiro grau, o direito, e está ganhando muito dinheiro. Entendeu? Só que a mídia, ela lança essa mentira. Quem faz o dia a dia teu, obviamente que vai ser uma questão muito maior do que simplesmente um curso superior, gente. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Principalmente se você é crente. Não estou dizendo que você também tem que ser burro e não querer estudar. Que também é o contrário, né? Às vezes o cara quer saber só de Jesus, rock and roll, né? E sei lá o que mais, né? Não posso usar o jargão do mundo lá. O cara quer saber só disso, depois quando casa ele não tem sustento mesmo, né? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que você tem que viver na dependência de Deus. Se Deus te mandar, vai lá e estude, faça, mas faça algo pensando nele. Sabe? O que eu quero dizer com isso que eu estou dizendo não é porque você não estude ou não faça nada. Eu estou querendo dizer para mim e para você que toda a direção da nossa vida tem que estar nele. Para tudo. Até na hora de escolher alguém para você namorar. Eu sei que a carne é fraca. Eu sei que o bicho pega nessa hora. Entende? Eu sei que o negócio, né? Então são duas coisas relacionadas a essa questão de namoro. A primeira delas é que tome cuidado com essas escolhas motivadas por você mesmo e não em Cristo. E ao contrário disso também. Tome cuidado para não ficar só orando também. Né? Porque tem irmão também que só ora. Não toma nenhuma atitude, né? De se sentir o coração queimando ali, ó. Sabe? Segura a onda. Sabe quanto tempo eu fiquei amigo da Kátia e apaixonado por ela? Amigo dela. Todo dia, sabe, eu via ela, a gente saía juntos, ia para um barzinho, tomar alguma coisa, ou comer alguma coisa. Não era cachaça não, tá, gente? Ia lá tomar lá, né? Você sabe, você meter uma cachaça ali, a coisa fica mais fácil, né? Mas não é isso não. Né? Ia lá, saía com ela, né? Na hora de sair assim do carro, dar tchau para ela ficava com o beição assim, ó. E eu dava um beijinho no rosto dela e mandava embora. Ela ficava brava comigo quando ela escutar isso. Um ano, eu fui só amigo dela. Fui só amigo dela e orando, apaixonado por ela. Eu nem ouvi, nem vou ouvir. E depois de um ano, a gente pegou e começou a namorar, porque o meu coração se queimou de um dia. Eu estou falando isso tudo aqui porque hoje é dia dos namorados, né? Então hoje é dia de paixão, de amor, né? Hoje está tudo colorido dentro de mim. Então, depois de um ano a gente começou a namorar. E, cara, como é bom você estar em Cristo, sabe? Você fazer as suas escolhas em Cristo. Amém? Escolher em Cristo. Escolha em Cristo. Então, gente, é o seguinte, não se precipite, sabe? Você se interessou por alguém? Chega lá e fala, vamos começar aí um esqueminha aí. Mas sem beijo, sem pegação, sabe? Se conheçam primeiro, porque hoje em dia a galera já começa sabe? Já começa com a voadora
Já pula com os dois pés no peito, já, né? Arrebenta tudo, já, né? Jesus, ele falou uma coisa para mim e para você, que eu e você temos que estar atentos. Não pensem, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Essa parte é mais fácil. Essa aqui todo mundo vivencia na prática, né? A praticidade absoluta disso. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu fico pensando em quem não deixa nem o namorado por causa de Deus. Pelo contrário, o que a gente tem visto, eu vou dizer mais uma vez, para homens e mulheres aqui dentro: não namorem, não se envolvam emocionalmente, em relacionamento algum, no quesito homem, mulher, paixão, com pessoas que não compartilham da mesma fé que você. Não entre nessa fria, ok? Porque o que a gente mais tem visto é o contrário disso. É gente que se envolve com gente que não compartilha da sua fé, e o que acontece? Abandona tudo. Se você quer saber a resposta de Deus para a tua vida hoje, com relação a isso, eu vou dizer para você: Deus, se você está vivendo essa realidade hoje aqui dentro, vou dizer uma coisa para você: Deus não se agrada disso. O coração de Deus não está nisso. E será que Deus quer que eu namore essa pessoa? Essa pergunta é uma pergunta que não se faz. Se você está vivendo uma vida em que a pessoa em que você está se envolvendo não compartilha da mesma fé que você. Ok? Jesus lá em Marcos, ele diz assim, ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Radical isso, né? Como é radical isso? Como é radical isso? A gente precisa de uma geração que encarne, em definitivo, essas realidades na nossa vida. A gente precisa disso daqui. Porque a gente tem um evangelho contraditório com relação a isso. É um evangelho que não fala mais de cruz, não fala mais de renúncia. E pelo contrário, fala que você tem que amar a sua vida, viver os teus sonhos, ir atrás das tuas coisas. Não fala mais de cruz. Lá em Lucas, ele fala: lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão num campo, uma será tirada e a outra deixada. Eu fico pensando no dia do arrebatamento, quanta gente enganada, né? Quanto crente enganado. Quando esses céus se abrirem e o Cordeiro voltar, quanta gente enganada, porque Jesus está falando o seguinte: só sobe quem não ama a sua vida. Só sobe quem renuncia a sua vida. Só sobe quem carrega a cruz. Quem morre para si mesmo. Só esses sobem. Crente egoísta, que vive em função dos seus sonhos, vive em função de si mesmo e está se auto-enganando todos os dias. Pode estar em qualquer igreja do mundo.
se não vive uma vida de renúncia, essa pessoa não subirá com Cristo. Porque a evidência de que eu estou morto em Cristo é a vida de renúncia de mim mesmo. E na total e absoluta dependência de Deus. O Evangelho não está aqui para agradar a pessoas. O Evangelho é radical mesmo. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Por isso que tem gente que não dá fruto. Não conduz fruto. Ai, Pipe, eu estou 30 anos na igreja, eu nunca gerei ninguém em Cristo Jesus. Talvez falte morrer. Talvez porque está vivinho demais. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? Paulo dizendo, eu quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. A gente olha para Paulo, para a vida de Paulo, para o ministério de Paulo, para tudo aquilo que Deus realizou na vida de Paulo. A gente fica pensando, nossa, como Deus usou a vida de Paulo. A vida de Paulo só foi o que foi, marcada pelo que foi, porque a cruz era o coração de Paulo. A cruz era o coração desse homem. A marca da morte está continuamente sobre nossas escolhas, para trazê-las à atitude de subordinação ao Espírito e de nunca se afirmar independente dele. Por isso que a gente precisa dele. Viver essa total dependência do Espírito Santo. Comece a viver uma vida de renúncia. Comece a renunciar os caprichos, sabe? Aquelas coisas que dizem respeito apenas a você mesmo e mais ninguém, que se exploda o mundo. Só interessa a você mesmo. Comece a renunciar a essas coisas. E viver uma vida no coração de Deus, na dependência de Deus. Deus, estou aqui. Para onde o Senhor quer me levar, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quiser fazer, eu estou aqui. Tudo na minha vida está debaixo da dependência do Senhor na minha vida. E caminhe nisso. Somente a cruz, operando desta maneira, podia fazer um homem do calibre de Paulo e com os recursos naturais referidos em Filipenses 13, perder de tal maneira a sua força própria e natural que chegasse a escrever aos Coríntios, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Quem usava a vida daquele homem? Era a sua inteligência, o seu poder e a sua sabedoria? Não. Era o Espírito Santo que usava. No dia da parousia, para quem não sabe o que é parousia é a segunda vinda de Cristo. No dia da parousia, o nosso coração será revelado. Esse dia revelará muita coisa para mim e para você. Muita coisa será revelada nesse dia. Muita gente que pensava que ia, não vai. E muita gente que talvez achava que não ia, vai. Mas nesse dia, o nosso coração será confrontado. Nesse dia. Quando os céus se abrirem, ali será revelado, de fato, aqueles que viveram para a glória dele. E quem não viveu para a glória dele. Ali será revelado aquele que viveu sua vida egoísta, voltada apenas para si mesmo, projetou sua vida em si mesmo, nunca se interessou pela glória de Deus. Glória de Deus, reino de Deus, fé cristã, é alguma coisa que denota apenas a si mesmo e mais nada. Enquanto o trigo não morrer, não haverá nova vida. A morte e a ressurreição
devem permanecer como um princípio das nossas vidas para a perda da carne. Desculpa, essa palavra está errada, não é alma. Para a perda da carne e a manifestação do Espírito. Nós falamos tanto sobre conduta cristã em todos os aspectos, né? A vida cristã a gente tratou lá desde do sangue, da cruz, dos 4 princípios, andando no Espírito, entregando-se ao Espírito, né? Oferecendo-se a Deus, todas essas questões que são a base da fé cristã. Agora nós chegamos num ponto, que é o ponto em que eu e você precisamos estar atentos com relação àquilo que a gente tem carregado em nossas vidas. Ou a gente está carregando os nossos sonhos, ou nós estamos carregando a cruz de Cristo. Volto a falar aquilo que Jesus falou: sem morte não há ressurreição. Sem morte não há ressurreição. Se você quer viver uma vida realmente frutífera, gerando frutos em Cristo, vendo o teu ministério crescer, teu casamento crescer, sabe, as tuas relações, a tua vida toda, no modo geral, crescer, precisa morrer. Todos os dias. Não apenas hoje, mas todos os dias eu e você precisamos carregar nas nossas vidas a cruz. Como eu falei no começo, eu dei alguns exemplos da minha vida, e eu tenho a experiência nas mãos de que viver uma vida na dependência do Espírito faz uma diferença tão grande. Quando a gente vive uma vida de renúncia, a gente só obedece. Mais nada. Mais nada. Feche seus olhos. Quero que você pense um pouco como é que você tem conduzido a tua vida. Quem que é a tua força? Quem é aquele que te direciona? Os teus sonhos têm sido os sonhos de Deus? Tuas escolhas, aquilo que você projeta, tem nascido mesmo no coração de Deus? Ou a gente não tem nem perguntado, ou a gente não tem nem se interessado pelo desejo e a vontade de Deus? Lembre-se que somente os que morrem viverão eternamente. Lembre-se que somente aqueles que cravaram de fato suas vidas na cruz, em Cristo Jesus, um dia subirão. Que a gente saia desse lugar nessa noite com o nosso coração no lugar correto, na total dependência do Senhor. Senhor Jesus, eu quero colocar, Deus, a minha vida e a vida de cada um dos que estão aqui, Senhor, em Tuas mãos. Eu quero pedir que a Tua cruz seja cravada sobre as nossas vidas. Quero pedir, Deus, que a gente saia dessa noite, deste lugar, Deus, abraçando, Deus, uma vida de absoluta dependência do Senhor em nossas vidas. Uma vida de absoluta dependência do Senhor em nossas vidas. A gente quer ver, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, frutos nascendo na nossa vida. Mas a gente sabe, Deus, que a gente só verá estes frutos se houver morte em nós, Pai. A gente precisa morrer, Deus, para tanta coisa. Há tanta coisa em nós, Senhor, que ainda está vivo e que precisa morrer. Morrer para que a tua vontade se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.